Hoje eu vou lhe ensinar uma das coisas mais fascinantes da musculação e que é uma das coisas mais simples de serem executadas e que fará você ganhar muita hipertrofia e força. Eu entendo que pode ser frustrante treinar bastante e chegar uma hora que você estagna e não vê resultados. Mas o que eu vou te apresentar hoje será um divisor de águas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia. E ajuda as pessoas há mais de 24 anos a conquistar os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Muito bem, eu já vou explicar para você o que é déficit bilateral. Mas antes, deixa eu explicar as formas de execuções de cada repetição. Então vamos lá. A mais comum é a execução bilateral ou simultânea, em que você vai simultaneamente com os dois membros, seja braços ou pernas, fazer um movimento a cada repetição junto, né? Também temos a execução unilateral, ou seja, você faz primeiro um membro, acabou as repetições desse membro, aí sim você faz o outro. E temos a execução alternado, então você faz a execução com um membro, completou a repetição, faz com o outro, completou a repetição, volta e assim por diante até o final. Bom, então vamos lá. Fenômeno déficit bilateral, também conhecido como deficiência bilateral. O que seria isso? Então, quando a gente vai executar o exercício, nós temos a neuropropriocepção. O que seria a neuropropriocepção? É a conexão neural com o músculo, também conhecido como neuroconexão muscular. E quando a gente vai fazer o exercício simultâneo, nós temos um déficit, né? Nós temos menos essa conexão neuromuscular, menos essa neuropropriocepção. E com isso, a gente recruta menos unidades motoras do músculo e, consequentemente, também menos fibras musculares. Isso faz com que a gente tenha menos força pensando em cada repetição e no montante, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu fizer uma rosca direta com o halter, vamos supor que eu bote uma carga para fazer 10 repetições. Mas se eu fizer unilateral, ou seja, faço primeiro um membro, depois eu faço outro, com essa mesma carga não vai sair 10 repetições, vai sair 13, 15, talvez até 16. Ou seja, é muito mais repetições. Por quê? Porque quando a gente faz de forma unilateral, nós temos uma conexão neuromuscular maior, uma neuropropriocepção da musculatura, e com isso nós ganhamos em força. E aí você vai conseguir fazer mais repetições, ou fazer com uma carga maior. Agora eu vou dar um outro exemplo. Suponhamos, né, que simultâneo eu fiz 10 repetições com 10 quilos. Eu posso aumentar essa carga para, vamos supor, 11 quilos, e aí eu vou conseguir manter o mesmo número de repetições. Porque na teoria, conforme você aumenta as repetições, você vai ter que fazer com menos carga. Ou se você aumenta a carga, você vai ter que fazer menos repetições. Mas quando você faz de forma lateral, você também vai conseguir manter essa mesma carga, mesmo aumentando a carga de peso. Pessoal, existem diversos artigos científicos que comprovam esse fenômeno. Mas para vocês terem ainda mais certeza, eu vou apresentar-lhes 3 provas irrefutáveis, incontestáveis, inegáveis e inexoráveis de que realmente esse fenômeno do déficit bilateral é fantástico e você realmente consegue ter mais força comparando com quando você faz as séries de forma bilateral. Muito bem, então vamos lá. Vamos à primeira prova, e essa primeira prova é de mais repetições após a falha. Então eu vou executar esse exercício de forma bilateral, ou seja, vou fazer simultâneo os dois braços e vou chegar na falha. Bom, na teoria não teria como eu fazer mais nenhuma repetição, certo? Se eu vou fazer até a falha, exatamente isso. Só que como depois eu atingir a falha, eu vou fazer de forma unilateral, eu vou conseguir fazer mais repetições. Exatamente por aquilo que eu expliquei para vocês. Quando a gente fala de forma unilateral, a gente recruta mais unidades motoras, consequentemente mais fibras musculares e consequentemente a gente consegue ter mais força, né? Muito bem, então vocês vão ver que eu vou fazer até a falha, acho que vai dar cerca de 10, 12 repetições, tá? E aí depois eu vou fazer de forma unilateral. Muito bem, vamos lá.
Tô já chegando na falha. Cheguei na falha. Aí, ó. Consigo fazer pelo menos mais 3 repetições no lateral. 5, 6. Então vocês observaram que cheguei na falha, não ia sair mais nenhuma repetição. A não ser que eu fizesse repetições parciais, né? E aí depois fui fazer unilateral. Lógico, eu estou mostrando apenas um membro para vocês, que é para o vídeo não ficar mais longo, né? Mas depois disso, obviamente, eu faria do lado direito também. E aí, para isso, você tem que fazer numa máquina que seja unilateral, e nesse caso é uma máquina articulada, né? Que é remada baixa, máquina articulada unilateral. Pois se você fizer numa máquina em que não tem como fazer unilateral, reduzindo a carga, vai ficar complicado para vocês calcularem o quanto vocês devem fazer com 2 braços e depois só um braço, tá? Aqui não tem segredo, né? Aqui vai 30 quilos que eu botei de cada lado. Então, simultâneo, eu estou fazendo com 60 quilos. Quando eu faço apenas um lado, eu estou fazendo 30 quilos. Muito bem, então me aguardem que eu já vou mostrar para vocês a segunda prova. Ah, pessoal, uma observação importante. No exercício anterior que eu acabei de fazer, que é o remado da máquina baixa, unilateral, articulada, como que você vai fazer, tá? Depois que você for até a falha simultâneo, você vai fazer um lateral. Só que, quando eu vou fazer lateral, eu fiz 6 repetições, certo? 6 repetições vezes 3 segundos na média de cadência cada uma, eu levei 18 segundos para fazer com essa aqui. E aí depois eu vou fazer com a direita, só que a direita descansou 18 segundos. Já a esquerda não, eu fiz simultâneo, imediatamente quando eu falhei, eu fiz do lado esquerdo. Ou seja, aqui não descansou nada, mas do lado direito descansou 18 segundos na média. Então isso descaracteriza um pouco da técnica, né? Então tem uma solução para isso, você vai fazer simultâneo, quando chegar na falha você vai fazer um lateral, só que você vai fazer desse lado e depois faz do outro, ou seja, faz alternado. Faz um lado, faz o outro, e aí até você chegar na falha de ambos os lados. Então desse modo vai ser bem melhor em termos de resultado. Ah, pessoal, já vou mostrar para vocês a segunda prova incrível, tá? Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Então aproveita a oportunidade de se inscrever agora no meu canal para você ter conteúdos como esse aqui, que possam levar você a obter um máximo de hipertrofia, máximo de alta performance, e com isso você chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenindo lesões. Muito bem, vamos agora à segunda prova incontestável, irrevogável, irrefutável, inexorável e inegável, de que realmente quando você faz um lateral, você tem mais força e com isso consegue fazer mais repetições ou mais carga. Muito bem, estou agora aqui no crossover, vou usar as 2 furias, vou fazer rosca direta. Como que vai funcionar? Vou fazer simultâneo a rosca direta, tá? Eu coloquei uma carga que acredito que eu vou fazer mais ou menos umas 12 repetições. Suponhamos que seja 12 repetições, tá? Aí eu vou descansar 4 minutos, por quê? Porque eu tenho que dar um descanso quase que completo na musculatura, né? Se eu der descanso de 1 minuto e meio, 2, eu vou recuperar parcialmente. Agora, quando o descanso ele é 4 minutos, né? Músculos pequenos, eu consigo me recuperar totalmente ou quase totalmente. E aí eu vou fazer uma nova série, só que dessa vez só no lateral, tá? Então, se a primeira série, que foi simultâneo, bilateral, eu fiz 12, vocês vão observar que quando eu for fazer unilateral, vai sair mais que 12, com a mesma carga. Ou seja, isso é mais uma prova de que eu consigo fazer mais repetições com a mesma carga, sendo que bilateral isso não seria possível. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vou contar quantas repetições eu vou fazer. Nove, 10, estou quase chegando na falha. 11, 12. Foi mais ou menos o que eu calculei, 12 repetições, tá? Acabei de ligar o cronômetro aqui, por quê? Porque eu vou dar 4 minutos de intervalo, conforme eu falei para vocês. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer só de um dos lados, ou do esquerdo ou do direito. Porque
a força que eu tenho dos dois membros, elas são bem equilibradas, tá? Apesar de eu ser destro. E vocês vão ver que não vai sair 12 repetições, vai sair mais. Talvez saia umas 3, 4 mais, na média, tá? Mas de repente pode até sair 5 repetições a mais, o que dá uma diferença muito grande. Muito bem, pessoal. Descansei os 4 minutos, conforme eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. 4 minutos e 6 e tal. Muito bem. Mantive a mesma carga, tá? A diferença é que agora eu só vou fazer de um lado, unilateral. Que aí vocês vão ver mais uma prova do déficit bilateral. Ou seja, quando eu faço um lateral, eu consigo fazer mais repetições ou mais carga. Muito bem, vamos lá. Vocês vão observar que vai dar mais de 12 repetições. Doze, já igualei. 13, 14, 15, 16, quase na falha. 17, 18, 18. Então eu fiz 6 repetições a mais. Incríveis 6 repetições a mais. Se eu tivesse feito 1 ou 2, já seria bacana. 3, 4, já seria sensacional. Eu fiz 6 a mais. Eu fiz 50%. Eu tinha feito 12. 50% de 12 é 6. Eu fiz 50% a mais de repetições nessa segunda série, que é unilateral. Então essa é uma prova realmente fantástica de que quando nós fazemos um lateral, nós não temos o déficit bilateral, e com isso a gente consegue fazer com mais repetições a mesma carga de peso ou com maior carga. Pessoal, uma coisinha. Vocês observaram que tanto no exercício anterior como nesse, eu fiz somente um lado após a falha, né? Então naquele exercício, eu tinha feito simultâneo. Falhei, aí eu fiz só de um lado, que é para o vídeo não ficar mais longo. E aqui a mesma coisa. Senão eu ia ter que fazer mais 18 repetições do outro lado, e aí o vídeo vai ficar mais longo. Então, eu já vou mostrar para vocês a terceira prova e vai ser a mesma coisa. Muito bem, pessoal, vamos agora para a terceira prova incrível. Como que vai ser dessa vez? Essa terceira prova é a prova de mais carga. O porquê disso? Eu escolhi 2 pesos diferentes aqui, tá? A primeira série eu vou fazer com um peso de 9 quilos, tá? Vou fazer até chegar na falha, que eu acredito que vai dar, sei lá, 14, 15 repetições, não sei. Depois eu vou dar um descanso de 4 minutos, que é para eu me recuperar totalmente, ou quase totalmente. E aí eu vou fazer só com um dos braços. Só que eu vou fazer com uma carga maior. Então após esse descanso de 4 minutos, em vez de eu fazer novamente com um de 9 quilos, eu vou fazer com esse aqui, que é de 10 quilos. Na teoria era para fazer menos repetições, certo? Se eu vou aumentar a carga, sairia menos repetições. Mas, como esse fenômeno do déficit bilateral, quando eu faço unilateral, eu consigo fazer mais repetições ou mais carga de peso, que nesse caso vai ser mais carga de peso. Então eu consigo fazer o mesmo número de repetições, só que dessa vez com 10% a maior de carga. Ou seja, mais ou menos 10%, né? De 9 para 10, por volta de 10%. E uma observação. Geralmente eu faço com carga de 12 quilos, 14 quilos, né? Só que, se eu fizesse, vamos supor, a primeira série com 12 quilos assim, no 14, iriam ser 2 quilos a mais. E aí talvez eu não ia conseguir fazer mesmo número de repetições, né? O ideal é para vocês fazerem esse teste, ou durante o treino mesmo, vocês pegam uma carga na média de 10% a mais, não 20%, 30% a mais, tá? Uma outra coisa importante, como eu tinha feito as 2 provas para vocês com o braço esquerdo, eu aproveitei e fiz do lado direito para equilibrar a força, senão eu vou entrar nesse exercício agora, que eu vou fazer primeiro bilateral, e aí o meu braço esquerdo iria cansar antes do direito, né? Muito bem, então vamos lá. Vou começar a fazer agora aqui com os halteres de 9 quilos, tá? Vamos lá. Agora rosca direta com o halter. Como a carga tá leve, acho que eu vou fazer bastante repetições.
Ó, já deu 15 repetições. 16. 17. 18. 20. Vai passar das 20. 21. Tô quase chegando na falha. 22. 23 repetições pra caramba. Liguei o cronômetro, tá? 23 repetições. Marquem esse número aí. Vou descansar 4 minutos e vocês vão ver que na próxima série que eu vou fazer unilateral, eu vou fazer mais do que 23 repetições. Então aguarda um pouquinho aí que eu já volto. Muito bem, pessoal. Voltei. Já tá dando 4 minutos. Ó, vem cá ver os pesos. Eu tinha feito com esse halter aqui de 9 kg, certo? 9 kg, agora eu vou fazer com esse aqui de 10, tá? Olha aqui no cronômetro, ó. Acabou de dar, ó, 4 minutos e 4 segundos. Vamos lá. Então eu tinha feito 23 repetições, correto? Muito bem. Agora eu vou fazer do lado direito, para dar uma variadinha. Vamos lá. Vinte, 21, 22, vou igualar, hein? 23, 24. Ou seja, além de aumentar a carga, eu fiz uma repetição a mais. Então, pelos parâmetros normais, como eu aumentei 10% da carga, ao invés de eu fazer 23 repetições, era para fazer cerca de 20, no máximo 21. Se eu fizesse 23, já estaria incrível, né? Como prova de que realmente nós temos mais forças quando fazemos um lateral. Além de eu conseguir aumentar a carga, fazer o mesmo número de repetições, eu acabei fazendo uma a mais. Conforme eu havia falado para vocês, né? Às vezes pode ser que saia até uma a mais, mesmo aumentando a carga. Então, pessoal, tá aí para vocês 3 provas incríveis, tá? Apliquem isso nos seus treinos, que vocês vão ver os resultados sensacionais. Muito bem, pessoal, tem várias coisas importantes ainda para passar para vocês. Primeira delas, essas repetições a mais que eu fiz, ou carga maior que eu fiz, nessas séries que eu fiz de forma unilateral, faz com que você aumente o volume load. O que seria o volume load? O número de séries versus o número de repetições versus a carga de peso. Então, como né, tanto no primeiro teste como no segundo teste eu fiz mais repetições, vai aumentar o volume load. No último teste terceiro, além de eu fazer uma repetição a mais, eu ainda fiz com carga maior. Então, aumenta bastante o volume load. Uma outra coisa que essas repetições a mais e carga de peso, enfim, faz com que aumente também o tempo sob tensão muscular. Então, por exemplo, vamos supor que de forma simultânea eu faço 10 repetições com cadência de 3 segundos cada repetição. Temos aí 30 segundos de cadência total, certo? Em uma série. Vamos supor que agora eu vou fazer um lateral. E em vez de fazer 10 repetições, eu fiz 6 a mais, vamos arredondar para 5 a mais. Eu vou fazer 15 repetições com a mesma cadência, 3 segundos. Então eu vou ter um tempo sob tensão muscular de 45 segundos contra 30 segundos quando eu faço de forma simultânea. Então temos aí um tempo sob tensão de 50% a mais. Uma outra coisa importante, que caso vocês não saibam fazer um desses exercícios que eu mostrei de forma perfeita, né? Tanto o primeiro que for remada, máquina baixa, unilateral articulada, como também rosca direta no crossover, e o último, rosca direta com halteres, eu tenho uma série que se chama série Execução Perfeita, que é a série número 1 do Brasil, que tem mais exercícios de execução perfeita. Já temos aí um total de mais de 140 exercícios, e também a série que tem mais detalhes de execução, muitas dicas de alta performance e também dicas para você evitar lesões. Então confere aqui, é só vocês procurarem Dunk Champions mais o tema. Então vamos supor, Dunk Champions mais rosca direta com halteres, rosca direta no crossover ou remada baixa
máquina unilateral articulada. Um outro ponto importante, dá para vocês aplicarem essa técnica de fazer repetições de forma unilateral em quase todos os exercícios, mas exercícios de peitoral, seja crucifixos ou supinos, é mais complicado, porque quando você vai fazer de forma unilateral supino ou crucifixo, como a carga é mais elevada, você tende a rotacionar o tronco do lado que está o peso, obviamente. Então fica bem complicado para vocês fazerem. Até é possível, mas eu não vejo necessidade. Agora, se você vai no fisioterapeuta e você tem uma lesão e ele prescreve para você, aí tudo bem, você vai fazer com uma carga bem mais baixa e tal, e aí você consegue fazer de forma unilateral. Pessoal, e fique até o final do vídeo, pois vocês ainda irão ver a dica do Dan, aquela dica sensacional que vocês não vão ver em lugar nenhum. Muito bem, vamos agora aos benefícios, e são 8 benefícios. Benefício número 1, menor possibilidade de lesão. E o porquê disso? A maioria das pessoas tem mais força em um membro do que o outro. Então, quando as pessoas fazem simultâneo, independente do exercício, elas acabam muitas vezes compensando mais um lado do que o outro, usando mais uma força de um lado do que o outro. Isso acaba promovendo um desbalanço. E com isso, principalmente quando a carga é mais elevada, você pode ter uma lesão. Quando você faz unilateral, é bem diferente. Você foca em apenas um hemisfério, em apenas um lado. E com isso, você evita esse desbalanço e essa compensação, comparado que quando você faz com os dois membros. Então, isso acaba ajudando bastante a você evitar lesões. Benefício número 2, melhora da coordenação motora e equilíbrio. Pois quando você faz simultâneo, principalmente iniciante, a pessoa acaba fazendo um jogo de corpo, dependendo do exercício. Quando você faz no lateral, você consegue ter uma melhor coordenação motora, porque você está focando apenas no membro, e também melhor equilíbrio. Terceiro benefício, após uma lesão, você tem uma recuperação mais rápida, tanto durante a fisioterapia, que provavelmente, dependendo da lesão, o ortopedista vai prescrever para você, como após a sessão de fisioterapia. Então, como que seria? Na fisioterapia, você vai trabalhar os dois membros, só que você vai fazer de forma lateral. E, obviamente, você vai começar com o membro em que você teve a lesão, Isso faz com que você tenha uma recuperação dos danos da lesão mais rápida. E aí, o fisioterapeuta liberou você, por exemplo, já para fazer musculação. E aí, na academia, a mesma coisa. Você vai continuar fazendo unilateral. E aí, a sua recuperação vai ser bem mais rápida. Quarto benefício, assimetria muscular. Então, é muito comum, e isso, inclusive, praticantes avançados, Não é só iniciante intermediário. Você melhorar a assimetria muscular. O que seria a assimetria muscular? É quando a circunferência de um membro para o outro tem uma diferença considerável. 1,5 cm, 2 ou mais. Então, quando você faz de forma unilateral, você vai começar com o seu membro mais fraco. E aí vamos supor que aqui deu 10 repetições. O outro você faria, vamos por 12. Só que aí você vai manter as 10 repetições. E com isso você equilibra essa diferença com relação à simetria e assim você passa a ser simétrico. Quinto benefício, que vai ao encontro do que eu falei anteriormente, que é melhor equilíbrio da força muscular. Então, conforme eu falei, você vai fazer com o membro mais fraco. Vamos supor que deu 10 repetições. O outro vai ser 12. Só que se você continuar sempre fazendo assim, você sempre vai ficar mais forte, o membro que já está mais forte. Até mesmo porque, além de ele ser mais forte, ele está sempre fazendo 2 repetições a mais que o outro. Então você vai fazer com 10 repetições aqui, por exemplo, o outro você conseguiria 12, mas você vai fazer só 10. Com o tempo você equilibra essas forças. Sexto benefício, maior ativação muscular, e com isso você recruta mais unidades motoras e, consequentemente, também você recruta mais fibras musculares. E com isso você obtém mais hipertrofia e força, que eu demonstrei conforme as 3 provas para vocês, E eu havia explicado também anteriormente. Como você vai recrutar mais unidades motoras, mais fibras musculares, consequentemente, você vai ter melhores ganhos de força e hipertrofia. Sétimo benefício, maior sobrecarga de peso. Ou seja, conforme vocês viram, eu consigo fazer com uma carga mais elevada quando eu executo de forma unilateral. E aí, com isso, eu tenho um maior volume load. Oitavo benefício, também conforme vocês viram nos testes, mais repetições. E com mais repetições, eu também tenho um maior volume load, o que vai colaborar com maior força e hipertrofia durante os treinos. Muito bem, eu já vou passar para você a dica do Dan, mas antes, caso você queira contratar o meu serviço de mentoria e hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site. Lá você vai ter acesso a todas as informações,
terei o maior prazer em levar você a obter a sua melhor versão, chegar no seu resultado da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, vamos lá. Dica do Dan. A dica do Dan é a seguinte. Além de você usar a série normal, com repetições bilaterais, e depois você vai usar a técnica de repetições unilaterais, você vai acabar usando mais duas técnicas. Eu vou explicar para vocês. Então, como que vai ser? Você vai fazer bilateral. Quando você falhar, você vai usar unilateral, só que alternado, porque aí um membro não fica descansando mais que o outro. Faz alternado. Quando você chegar na falha, aí você vai fazer repetições parciais, ou seja, você não vai conseguir completar toda a amplitude do movimento, vai cada vez fazendo com menos amplitude. Chegou na falha novamente, aí você vai usar a técnica do roubo. E aí nesse caso você pode fazer simultâneo ou unilateral também. Então, além de você já estar utilizando uma técnica avançada, você vai usar mais duas, que é a das repetições parciais e a técnica do roubo. Muito bem, como vocês vão utilizar essa técnica durante as séries nos exercícios? Existem diversas formas, tá? Eu vou apresentar para vocês as 3 principais formas e melhores. Então, como que você vai fazer? Suponhamos que você tenha que fazer um exercício com 4 séries. Você vai fazer todas as séries unilateral. Então, você faz em um membro, depois faz o outro e assim por diante, tá? Segunda forma, você vai fazer todas as séries bilaterais. Só que tem um detalhe. Quando você chegar na falha da série, suponhamos, ó, cheguei na falha, não aguento fazer mais nenhuma bilateral. Aí sim, você vai fazer alternado. Faz alternado. Descansou o tempo que for necessário, 1 minuto e 30 ou mais, dependendo do seu exercício. E aí você vai para a próxima série e assim até a quarta e última. Terceira forma, você vai fazer somente a primeira e a segunda série bilateral. Fez a segunda série, você vai descansar, por exemplo, 1 minuto. Aí você vai fazer unilateral, não alternado dessa vez, unilateral. Fez um lado, no caso já estamos na terceira série, aí você faz o outro. Fez o outro lado, já volta para esse aqui, porque esse aqui ficou descansando. E finaliza. Só que tem um problema. Após você ter feito a segunda série bilateral, você vai descansar 1 minuto. E aí você já vai começar, por exemplo, com o braço direito. Concorda que o braço direito descansou 1 minuto. E aí você fez lá, vamos supor, 12 repetições, 3, 4 segundos de cadência, deu 45 segundos a 1 minuto de execução. Esse membro aqui já tinha descansado 1 minuto, após a segunda série simultânea, e vai descansar mais ou menos 45 segundos ou 1 minuto, porque você fez só desse lado. Então, o que acontece? Esse lado vai acabar descansando mais que esse, quando é da segunda para a terceira série. Então, por isso que eu não indico tanto desse modo. Recomendação: quando você for utilizar essa técnica após a falha nas repetições simultâneas, é interessante você escolher uma carga até no máximo 12 repetições. E por que disso? Vou explicar. Então, vamos supor, você fez aqui bilateral, certo? Vamos supor que você fez 15 repetições. E agora você vai fazer alternado. E aí você vai lá e faz mais ou menos 4, 5 repetições cada lado. 15 mais 4, 5 repetições vão dar um total de 20 repetições. Então, se você faz 12, suponhamos que você vai fazer mais 3 unilateral, ou seja, alternado, dá mais ou menos 15. Então, escolha aí uma carga 10, até no máximo 12 repetições, para você não fazer muito mais repetições e acabar sendo um treino um pouquinho mais voltado para a resistência muscular. Recomendação: apesar dessa técnica ser incrível, é bom você alternar durante os treinos. Ou seja, em alguns treinos você faz as repetições tradicionais, ou seja, bilaterais, e alguns você faz unilateral ou alternado. E o porquê disso? Quando você faz simultâneo, bilateral, você tem mais equilíbrio e tem exercício que é um pouco mais complicado de fazer unilateral. Mas o motivo principal não é nem esse. Quando você faz unilateral ou alternado, o treino ele fica bem maior, muitas vezes até o dobro de tempo. Pensa que você vai fazer todos os exercícios unilateral alternado. É muita coisa. Uma outra dica que eu posso dar para vocês também, vocês escolham apenas um exercício, no máximo 2 de cada agrupamento muscular daquele seu treino, e faça um lateral ou alternado. Mas aí os demais, você faz todos bilateral. Agora eu gostaria que vocês dessem uma nota de 0 a 10 para esse vídeo, pois com essa nota eu consigo fazer cada vez vídeos com melhor qualidade para você. E vocês vão levar apenas 3 segundinhos. Mais 2 coisas importantes: se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, eu fiz um vídeo sensacional que o tema é o seguinte: 55 dicas para o máximo de hipertrofia.
eu considero o melhor, ou pelo menos um dos melhores vídeos que eu fiz até hoje. Pois na grande maioria dos canais você vai encontrar 8, 10, 12, no máximo 15 dicas. E eu reuni todas as dicas, ou pelo menos quase todas, né, as principais, para você estar utilizando seus treinos. Então são 55 dicas. Então clica nesse vídeo aqui, que está simplesmente sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos para cima?